Olá, pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos aqui para a nossa programação. Fiquem à vontade, pode se acomodar. Sintam-se em casa. Nós vamos abrir agora, neste momento, o 7º Entre Linhas, que é o encontro interreligioso de Catanduva. E esse evento é uma realização do Grupo Religare de Estudos. Nessa edição, nós vamos abordar o tema A Mudança que Cada Um Quer para o Mundo, a mudança que queremos no mundo. Estamos nessa tarde de sábado, hoje é dia 27 de abril de 2019, já me apresento a vocês, meu nome é Kátia Miller, com muita honra e prazer conduzindo aqui o Entre Linhas apresentação pela primeira vez, já agradeço a oportunidade aos organizadores do evento também. Nosso muito boa tarde, em especial a você que nos acompanha pelo Facebook, aqui na nossa transmissão ao vivo, e é claro, você que nos honra aqui na plateia com a sua presença. Nós agradecemos também apoio que temos recebido da Casa dos Reinos, Alimentos Veganos. Muito obrigada mesmo de coração pela parceria. E também não podemos deixar de esquecer e mencionar a Fundação Padre Albino, que sempre é nossa parceira. Cedeu desta vez, mais uma vez, o anfiteatro aqui para a nossa programação, para a nossa atividade. Muito obrigada também aos representantes das linhas religiosas, que são nossos parceiros de verdade, aceitaram o convite para participar desse encontro, da 7ª edição do Entre Linhas. Vou nominar aqui cada um de vocês, pedir para que se coloque de pé, assim que tiver o nome mencionado, para receber os aplausos do público. Está com a gente o Paulo Carvalho, do Budismo. Paulo. O Padre Carlos não está por aqui na plateia, sempre muito envolvido com os trabalhos, mas está por aqui também, já passou por aqui, daqui a pouco ele retorna, está aqui nas imediações. O Ricardo Pinfield, chega para frente, Ricardo, senta aqui, por favor, fique à vontade. Espiritismo, o Gerard, Islamismo, Gerard Samur, o pastor Gustavo de Brito, protestantismo, o seu Toninho, que é o Antônio Ranzani, Umbanda, e a nossa querida Daniele Macri, Yoga, Espiritualismo. Bom, gente, vale ressaltar também, já aproveitando, Padre Carlos, fique de pé mais uma vez. Quem é que não conhece aqui, nosso querido Padre Carlos. Obrigada, viu, Padre? Bom, e os organizadores, todos os eventos, assumem aqueles compromissos que nós já sabemos, mas vamos reforçar aí. Eles assumem os custos deste evento e as doações que vocês fizeram, elas serão integralmente repassadas à Casa de Apoio à Criança aqui de Catanduva. Inclusive, os representantes da Casa da Criança estão aqui com a gente, estão presentes aqui com a gente também na plateia. E no intervalo, ao final, que vocês preferirem, eles podem dar mais esclarecimentos sobre o trabalho que é feito aqui em Catanduva em prol às nossas crianças. Gente, o evento hoje vai abordar a temática A Mudança que Queremos no Mundo. Tema muito bom e importante para que a gente possa fazer uma reflexão, não é mesmo? Então, nós dividimos os participantes em 2 grupos, eles vão falar aí em 2 blocos. No primeiro, nós teremos 4 palestrantes que falarão cada um 20 minutos. Em seguida, nós teremos um rápido intervalo, 10 minutos, e no último bloco, nós teremos a participação de mais 3 palestrantes, vão falar cada um 20 minutinhos também. E assim estarão encerradas as exposições, e os representantes farão rápidas considerações finais. Lembrando que para o bom andamento das nossas atividades, a gente segue alguns pressupostos aí, que são aquelas regrinhas básicas. Cada convidado tem sua proposta expositiva. Aqui não há debates, críticas, nem perguntas do público. Nós vamos ouvir as exposições com respeito e, é claro, com muita gratidão. E, a partir daí, cada um tira proveito,
que quiser ou que julgar melhor sobre cada tema. Convido então a se posicionar aqui à frente. Diferente das outras edições, nós vamos chamar um a um, em vez de formar a mesa, ok? Nós fizemos, lembrando que a ordem dos palestrantes respeitou aí um sorteio que nós fizemos há poucos minutos. Então, já gostaria de convidar para fazer a sua participação com a gente, o Jihad do Islamismo. Fique à vontade, Jihad. Tá ok? Qualquer coisa a gente troca. Som. Assalamu alaikum a todos. Nosso cumprimento islâmico, que é a paz de Deus, estejam com todos vocês. Numa tarde abençoada, eu agradeço o convite e também a participação, que é de fundamental importância para nós sairmos daqui com mais conhecimento, com novas ideias e entrar nesse tema valioso, o que nós queremos de mudança no mundo. Hoje, se nós questionarmos qualquer pessoa de bem, o que ela quer de novo, o que ela quer que o mundo se adeque, qual o nosso propósito? Num mundo de intolerância, num mundo de guerras, num mundo onde os valores estão invertidos, num mundo onde as pessoas não são respeitadas, sejam por questões religiosas, sejam por questões políticas e ideológicas. Tudo isso nós queremos a mudança no mundo. Nós queremos tolerância, nós queremos paz, nós queremos que as pessoas saibam se comportar em sociedade. Nós queremos um mundo melhor, um mundo de afeto, de compaixão. Nós queremos um mundo onde haja mais empatia, onde você se coloque no lugar do outro. É esse mundo que nós queremos, porque o que nós estamos vendo hoje é um mundo totalmente inverso, onde há muita informação. Se nós analisarmos redes sociais, informação tem demais, pouco conhecimento. As pessoas falam, omitem opiniões, sem ter conhecimento daquilo que está falando. Pegam manchetes deturpadas de jornais, pegam links e já compartilham, sem saber a origem, sem saber se aquilo é real ou não. E aí começam brigas, começam desavenças dentro dessas redes sociais. As guerras, o desrespeito, você não se importar com o ser humano. Você já julga a pessoa antes de saber se aquilo é verdade ou não. E eventos agora recentes não faltam, de ignorantes que entram em mesquitas, matando pessoas que estão adorando a Deus, ou de outros ignorantes que entram em igrejas no Sri Lanka, que estão adorando a Deus. É esse mundo que nós queremos? Que mundo é esse? E aí vêm as pessoas compartilhar e colocam uns contra os outros. Esse é o objetivo das pessoas que pregam o mal. Elas querem isso, elas querem jogar a isca e começar a falar: muçulmano é terrorista, o cristão é terrorista. E nenhuma religião prega o terror, nenhuma religião prega o mal ao outro. Uma célula podre que não faz parte daquilo, que faz com que os outros entrem naquela vibe do momento, como se diz, e acaba deturpando toda a origem da religião, todos os ensinamentos, todos os princípios, todos os valores. Porém, para nós querermos a mudança do mundo, nós temos que mudar a nós mesmos. Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão, num versículo: Deus não muda a situação de um povo, enquanto esse povo não mudar o que está no seu íntimo. Então, se eu quero a mudança do mundo, eu tenho que mudar a mim mesmo primeiro. Eu tenho que ver o que eu estou praticando.
Começa comigo. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, há 1400 anos atrás, quando ele começou a divulgação do Islã, num ambiente hostil a ele, ele começou com a família dele, com os amigos dele, com as pessoas mais próximas. Depois, ataques em cima de ataques, e hoje o Islã tem 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos no mundo. Imagina se fossem todos terroristas, como a mídia alega, não existiria mais mundo e nós não estaríamos mais aqui. 26% da população mundial hoje segue o Islã e são muçulmanos. E o profeta começou isso lá com as pessoas mais próximas. Então, se nós queremos a mudança do mundo, nós temos que primeiro arrumar a nossa casa, arrumar a nós mesmos, diligenciar, ter um comprometimento com a causa, nem que se for uma causa pequena, porque há um ditado que diz: você pensa globalmente, mas haja localmente. Você pensa em querer mudar tudo, mas você tem que agir no local onde você está. Você tem que começar na cidade, em uma organização, com bons propósitos, com pessoas querendo essa mudança, com pessoas querendo o bem daquela sociedade, para nós termos a tolerância, para nós termos esses valores resguardados, respeitados, sair de brigas, sair de picuinhas, e quando ver algo errado, nós corrigirmos, e não compartilharmos, e não alimentarmos o erro que é praticado hoje, principalmente nas redes sociais. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: se você ver algo de errado, tente corrigir com as suas mãos. Se você não tiver capacidade de corrigir com as suas mãos, tente corrigir com a sua fala. Se você não tiver capacidade das pessoas te ouvirem também com a sua fala, tente com o coração, pensando naquele ato ruim e implorando a Deus que aquilo mude. Então, nós temos 3 estágios. Se eu vejo algo de errado e fico inerte, sou omisso, eu pratiquei o erro da pessoa, eu estou conivente com ele, eu não estou querendo a mudança do mundo, eu estou compartilhando, eu estou validando o erro, o ódio, a desavença. Será que é isso que é mudar o mundo? Quando as pessoas se organizam localmente, independente de qual objetivo seja, você procura uma causa, você reúne pessoas, você começa a fazer com que as pessoas agreguem valores naquela causa, você já mudou aquele ambiente, aquela cidade, e aí isso vai se espalhando. É como células que vão se unindo uma a outra com outras células sadias, e aí nós conseguimos mudar o mundo como todos querem. Outra questão é em relação ao conhecimento. Eu tenho que entrar num assunto que eu queira participar, eu tenho que ter conhecimento da causa. Eu tenho que saber o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como que eu vou trazer as pessoas com esse propósito. Então eu tenho que procurar sempre pessoas que estão na mesma causa, no mesmo propósito. Deus Altíssimo seja, ele diz no Alcorão, que, por certo, ele criou o macho e a fêmea, povos e tribos, nações, para conhecer uns aos outros. E no final desse versículo ele diz: e o mais honrado dentre vós perante Deus é aquele que tem melhor conduta. Então nós precisamos procurar o quê? Pessoas com conduta, com valores, pessoas que estão na mesma linha de pensamento que você, que quer o bem dos outros. E Deus nos criou para quê? Para nós nos conhecermos, para nós trocarmos informações, já está dizendo, conhecer uns aos outros, diversidades, povos, línguas, e não para odiar, e não para ter intolerância. O Islã é totalmente contra qualquer ato de intolerância. O Islã não tolera algo que se chama injustiça, não tolera algo que se chama opressão, não tolera algo não respeitar o próximo. Isso o Islã não tolera. Todo o restante
o Islã tolera tudo. Tolera que você saiba que você tem um livre-arbítrio, que você está aqui para somar aos outros, que você está aqui para ajudar, auxiliar aos outros. Deus, ele diz ainda no Alcorão: auxiliai-vos na bondade, auxiliai-vos uns aos outros no que é bom. E muitas pessoas estão preocupadas com o mundo e não estão praticando esses valores. Muitas pessoas estão em círculos viciosos e se esquecem de mudar a si mesmo, como citado no primeiro versículo. Há um relato que aquele que não consegue a mudança de si próprio, como que ele vai ser exemplo? Como que ele vai ser uma pessoa que vai ser respeitada na sociedade? A primeira coisa que ele vai ser acusado é da conduta dele. Deus, ele diz no Alcorão: por que falas para fazer o bem se você mesmo não faz? Qual a razão? Se você alega, faz o bem, faz isso, seja honesto e etc. Mas você não é. No dia a dia, junto às pessoas, você é corrupto, você não respeita a opinião dos outros, você xinga, maltrata, quer o mal, você não trata bem o seu vizinho, você não trata bem as pessoas menos favorecidas. Então, nós precisamos ser os exemplos, para que outros exemplos somem a nós, e assim, localmente, nós conseguimos atingir o objetivo que é global. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele começou a divulgação, as pessoas, como eu disse, mais próximas, chegaram até ele. E pouco a pouco ele foi fortalecendo uma comunidade, e dando tolerância, dando respeito. É só olhar o passado. Todas as igrejas permaneceram intactas. Todas as outras religiões praticavam o seu credo. As pessoas tinham o direito de ir e vir, de praticar a sua religião. Isso é você agregar pessoas, e não impor algo aos outros. No Islã, é relatado no Alcorão que não há imposição quanto à religião. Ninguém é obrigado a se tornar muçulmano. Nós temos livre-arbítrio. Se nós obrigarmos alguém, nós estamos contrário a esse versículo. E aí cai por terra toda aquela balela de que estão obrigando as outras pessoas, os cristãos, a se tornarem muçulmanos. Onde isso? Provem. Provem pelo livro sagrado que nós seguimos. Não existe essa questão. Uma certa pessoa, uma vez, adentrou a uma mesquita e, depois de um tempo, foi até o seu avô e disse: eu não vou rezar mais naquele local. E esse grande sábio disse ao seu neto: por qual razão? Porque aquele lá fica no celular, o outro fala do outro. Começou a apontar defeitos dos que ali estavam. Então, olha a sabedoria. Esse avô disse a ele: faça o seguinte, você vai carregar um copo de água e adentrar na mesquita. Só que não deixa cair uma gota de água no chão. Preste atenção no copo de água. Ele adentrou, foi caminhando e se sentou onde o avô dele mandou ele ficar. E aí o avô dele questionou a ele: você viu alguma pessoa falando no celular? Você viu alguma pessoa falando mal do outro? Ele: não. Por quê? Porque eu estava preocupado com um copo de água. Senão ia cair no chão, conforme o Senhor falou. É da mesma forma você com o teu Criador. Você deve fazer as coisas querendo agradar a Deus. Você deve fazer as coisas querendo que as suas ações sejam sinceras por teu Criador. E nós pensamos no quê? O que a sociedade vai falar? O que o outro vai falar? O outro postou isso, o outro postou aquilo. Como que vai haver mudança no mundo? Se eu estou preocupado com o pensamento do outro, em vez de me preocupar com o propósito que eu quero
que eu tenho de projeto para essa mudança no mundo? São fatores que nós, pouco a pouco, vamos construindo para ter um mundo melhor. Agora, se nós cairmos no erro de apoiar o mal, apoiar essas pessoas que pregam o ódio, a violência, nós seremos como eles. Nosso objetivo é curar a doença e não matar o doente. Isso um grande sábio islâmico falou. Nosso objetivo não é eliminar aquele que está falando, eu tenho que procurar a doença. Se eu eliminar a doença, esse é o meu propósito. Se eu matar o doente, o que adianta? A doença persiste, ela continua. Por essa razão, no Islã, nós devemos ter esse respeito com o outro. Respeitar as ideias, as opiniões, os valores, havendo assim tolerância em todos os aspectos. Porque se não houver tolerância, se não houver compaixão, se não houver empatia com o outro, todos esses princípios, o que acontece conosco? Nós seremos presas da sociedade. Nós seremos as próximas vítimas. Todo mundo acha que não vai acontecer com ele, e o mundo dá voltas, e acontece na casa dele. Acontece onde ele menos espera. Por quê? Porque ele apoiou o mal, ele não apoiou o bem, ele não corrigiu, ele não alertou. Ó, meu querido, não é assim, você não pode falar isso, você tem conhecimento da causa? Isso tem em muitas situações, eu estou presenciando isso diariamente. Pessoas formadoras de opinião, postando coisas em conteúdos esparsos. Recentemente uma deputada, postando um vídeo, olha os muçulmanos brigando, é isso que nós queremos. Aí eu questionei, deputada, no nosso país, primeiro a senhora tem que ficar preocupada aqui com o nosso país, não o que está acontecendo lá fora, é a sua obrigação. Primeiro, o congresso da qual a senhora faz parte, a maioria dos corruptos, que eu saiba, são a maioria cristãos. Se eu ir nos presídios do Brasil, 90% são cristãos, estupradores, traficantes e etc. Então eu vou alegar que todos os cristãos são como eles? Eu vou generalizar uma religião que prega o bem, que prega a paz, a tolerância, por conta de atos esparsos de pessoas que querem objetivo próprio, que querem se dar bem? É só pensar no próprio umbigo. Você olhar a sua própria casa, você olhar os seus atos. A religião não pratica isso, a religião não ensina isso. O Islã é puro, os muçulmanos não. São seres humanos, falhos, pecadores, na maioria das vezes não pode ser, mas o que nós vamos fazer? Então, se eu for para generalizar, eu garanto que a questão fica feia, porque as pessoas não olham o próprio umbigo. É igual um exemplo em que havia uma mulher numa casa, e eu acho que eu já até dei esse exemplo uma vez em uma das palestras aqui. A mulher olhava o vizinho e ficava falando, a casa, ela não lava as roupas corretamente. Olha, as roupas estão todas sujas. E dia a dia ela ia falando mal da vizinha. E aí chegou um dia que ela olhou e falou, nossa, minha vizinha lavou as roupas. E o marido dela escutou. E aí o marido dela disse, não, eu limpei o vidro da nossa casa. Era o vidro aqui que estava sujo, não eram as roupas dela. Ela não limpou a própria casa, ela não cuidou dela própria e já estava alegando, difamando a outra, falando mal da outra. Então que nós tenhamos esses princípios. Deus não muda a situação de um povo, enquanto esse povo não mudar o que está dentro de si. Nós precisamos mudar os nossos íntimos, mudar com valores, para que a minha família esteja comigo, o meu vizinho, e assim, gradativamente, toda a cidade, todo o estado, todo o país, e se Deus quiser, todo o mundo, com tolerância, respeito ao próximo, e
lembrando dos menos favorecidos. Que Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigada, Jihad. Muito obrigada pela participação. Já faço menção aqui, o Jihad presenteou a cada um de nós, durante o intervalo ou ao término, você pode retirar ali logo mais na saída, 2 exemplares que falam sobre islamismo. Nós temos aqui a mensagem do Islã e também o mensageiro de Deus. É isso, muito obrigada pelo presente em nome de toda a plateia, ok? E chamar a atenção para os nossos participantes aqui, os palestrantes, de que nós temos aqui à frente o nosso colega, o Leandro, está com uma espécie de cronômetro aqui, manual, né? E ele está cronometrando o tempo de participação, da fala de cada um, e com as plaquinhas já faz o alerta ali da contagem regressiva dos minutos, ok? Vou convidar a nossa amiga, então, para falar com a gente. É a Dani agora, seu Toninho? Perdão. Deixa eu ver aqui. Seu Toninho. Umbanda. Vamos lá. Fique à vontade. Uma boa tarde a todos, né? Uma alegria estarmos aqui novamente. Para esse momento, nesse estudo sobre a mudança que queremos do mundo, eu me faço lembrar da palavra do Senhor Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas, né? E essas muitas moradas na casa do Pai são os planos da criação, e aonde esses planos da criação funcionam como que um útero, né? Onde a nossa raça humana é formada, todos os reinos, todos os seres, e exatamente para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa ascensão pelo despertar da nossa consciência divina, a nossa memória divina, que todos nós trazemos dentro do nosso ser. Mas para entrar propriamente nesse tema, eu vou pedir ajuda aqui da Cássia, colocar um mantra. Esse mantra, cadê o padre? Padre? Carlos? Prazer, Tony. Esse mantra é de São Francisco de Assis. Eu me emprestei dele, viu? É um mantra de São Francisco, que vamos ouvir o que diz. O amor não é amado, o amor
Isto causou em mim uma profunda reflexão, porque podemos ver o mundo como dito esse útero, né? Que nos fez aqui essa raça humana, esse crescimento. E para falar das mudanças que queremos do mundo, como é que está o nosso amor com este mundo? Qual é o amor, qual é o carinho, qual é a nossa presença existencial conosco mesmo, perante nós, e a nossa presença existencial com o mundo. Para falar da mudança que quero do mundo, precisamos compreender um pouco do que seja esse mundo. O mundo não é só uma massa de átomos, uma matéria, que compõe a órbita solar. O mundo, ele não é só matéria física, ele é uma matéria também astral, e ver o mundo também como uma matéria mental. Nós sabemos que a matéria, ela é mutável, ela tem toda a sua mutabilidade. Haja visto a lei da temperatura, elevando ou diminuindo a temperatura, o quanto que a matéria se modifica. O tempo, o decorrer, a decorrência do tempo, a matéria amadurece, a matéria envelhece e a matéria também se decompõe. Então vemos a mutabilidade da matéria. E no plano astral desse mundo? O plano astral, tanto o nosso mundo astral interno, quanto o astral coletivo do mundo, ele é feito também por partículas, por átomos astrais, de uma sutileza muito maior que os átomos físicos. Então a mutabilidade do astral é muito grande, é muito maior em relação à mutabilidade física da matéria. Em relação ao plano mental nosso e o plano mental coletivo da Terra, a mutabilidade é muito, muito maior, muito mais potencializada. A mudança do pensamento, a velocidade do pensamento é muito maior, é muito acima que a velocidade da luz. Porque a velocidade da luz é uma velocidade física. E a velocidade do pensamento, ela transcende a tudo isto. Sabendo disto, essas considerações, ficamos a refletir o quanto que a nossa força interna modifica a matéria. Nós podemos interagir, modelar a matéria conforme nós queremos. Em relação aos nossos sentimentos e emoções, que é o nosso plano, o nosso corpo astral e o astral coletivo da Terra, nossos sentimentos e emoções são modificáveis a cada instante. É muito rápida a modificação de nossos sentimentos e emoções. Em questões de segundos. O nosso pensamento é altamente rápido. E com essa força que nós temos, buscando a nossa memória divina, buscando a perfeita lucidez e percepção da nossa mente, nós nos tornamos capazes realmente de realizarmos no mundo as projeções superiores que estiverem dentro de nós. Dado o desprovimento, por ignorância, por de alguma forma, do homem não estar nas atribuições da sua superioridade, ele acaba projetando no mundo os seus sentimentos, as suas emoções, causando um colorimento, uma pintura no mundo segundo o seu quadro interno. Então, toda mudança que nós aguardamos do mundo, na verdade, disse o nosso irmão, amigo Gerard, ela provém do nosso coração. Nós temos essa capacidade de realizar maravilhas através
do nosso crescimento interior. Se nós formos buscar a história dos grandes mestres, nós não vamos encontrar em nenhum momento Jesus traçando um projeto de mudança para o mundo. Nós não vamos encontrar o Buda traçando um plano de mudança para o mundo. Nós não encontramos no Krishna, Bhagavad Gita, nenhuma proposta de mudança do mundo. Essas mudanças, elas são consequências da própria evolução humana. Da própria evolução humana. Dessa evolução humana, nós temos a cidadania. A cidadania. São os nossos direitos e deveres. Da onde deve surgir, então, um excelente poder executivo, um excelente poder legislativo e um excelente poder judiciário. Isso tudo está dentro da função de cidadania, os direitos humanos. Então, espiritualmente, nós não temos, a religião não tem essa preocupação, porque isso é uma consequência natural da evolução humana. O grande empenho, a missão de todos nós, é verdadeiramente cuidarmos do nosso mundo externo. Há muito tempo já ouvimos dizer, à medida que um homem se ilumina, muitos se iluminam com ele. Aí já temos uma grande mudança no mundo. À medida que um homem se ilumina, muitos se iluminam com ele. E é isso que os santos, as santas, os iluminados, os grandes yogis, alcançaram pela feliz experiência humana. E nós que estamos reunidos nesta noite, os que estão acompanhando à distância, somos todos também consagrados a essa autorrealização. Em nenhum momento devemos nos preocupar com as mudanças externas, porque estas, repito, serão sempre consequências da mudança interna do nosso ser. Aprofundando esse pensamento, essa reflexão, nós podemos nos tornar realmente capazes de vivenciar a paz, o amor, a contemplação sobre todas as coisas. Se nós fizéssemos uma reflexão um pouco mais pesada, iríamos ver que o inferno, ele é certo como está, ele está certo. O que nós podemos propor, querer de mudanças no inferno? O inferno, primeiramente, que ele não existe. Ele é uma criação humana, da mente humana. Então, se há alguma coisa a causar uma mudança, não é no inferno propriamente, mas sim nos ocupantes do inferno. Então, nós pensarmos em mudar o mundo, vai ser um desgaste muito grande. Desgaste muito grande. Mas podemos mudar a nossa conduta. Temos aqui a oportunidade de todas as ordens religiosas. Hoje estamos aqui no encontro de 7 linhas religiosas. Isso já é uma mudança, uma grande mudança. Será que algum tempo atrás poderíamos estar livremente aqui, com amor, com alegria, com prazer?
Então, são pequeninas coisas que, na verdade, se tornam muito grandes, como esse encontro. Como esse encontro. A partir daqui, a partir do que está acontecendo no íntimo de cada um de nós, não é pelas palavras, mas pelo que está acontecendo no mais sagrado da reflexão interna de cada um. Nós já estamos expandindo para o mundo o nosso sentimento. Um sentimento sobre-humano. Um sentimento que transcende o ímpeto da nossa própria mente. Que transcende o desejo da nossa personalidade. Mas sim a força sagrada que todos nós trazemos como forma de memória divina. Que este é o segredo profundo, a presença divina em toda a humanidade. Ao conseguirmos manter a nossa força mental com este alcance, com esta profundidade e com uma certa duração, nós estaremos com certeza fazendo valer a nossa passagem aqui na Terra. Muito obrigado por essa grande mudança que está tendo. O senhor quer que coloque o som para finalizar? Obrigada, seu Toninho, pela reflexão, a mensagem aí sobre a ótica da Umbanda. E agora sim, vamos ouvir então a nossa querida Daniele Macri, que vai falar sobre o tema no aspecto yoga islamismo, ou melhor, espiritualismo, ok? Boa tarde, queridos. Bem-vindos, viu? Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite mais uma vez. É com muito amor que a gente pode estar aqui na presença desses seres tão especiais. Eu estava viajando na palestra do Toninho, né? E estamos aqui, grata, tá? Muito obrigada por estar aqui. Então, eu fui chamada, né, para falar sobre... Está dando o microfone? A mudança que queremos ver no mundo, né? E a gente percebe que a verdade, ela é uma só, né? Tanto o Jihad quanto o Toninho falaram que a única forma de mudar o mundo é mudar a nós mesmos. E eu vou falar a mesma coisa, né? Mas sinto que a gente precisa refletir cada um da forma como pôde acessar, né? Lao Tse tem uma frase que fala assim: se você quer acordar a humanidade, acorda a ti mesmo. Se você quer limpar o sofrimento da humanidade, limpe a escuridão e a negatividade em ti próprio, né? A maior dádiva que a gente pode oferecer ao mundo é a nossa própria autotransformação. Então, essa é uma frase que eu acho que cada um de nós carregamos e vivemos cada dia tentando acessar isso, essa mudança interna, vivendo cada vez melhor. Então, todos nós queremos um mundo melhor, um mundo mais harmonioso, um mundo de mais justiça, onde há mais respeito, um mundo que seria mais fácil a gente se realizar, a gente ser próspero, a gente ser feliz, né? Todo mundo gostaria disso. Mas a gente cobra isso muito,
do mundo, das pessoas, do outro, porque a gente tem muita dificuldade de mudar. A gente fala, eu tenho que me transformar, eu tenho que melhorar, então eu tenho que me melhorar, mas por que é tão difícil a gente mudar? Qualquer mudança é muito difícil, você observa, eu tenho que mudar de lar, eu tenho que fazer qualquer mudança, pequena que seja, ela é muito difícil. E eu quero me tornar um ser melhor, um ser mais consciente, um ser mais evoluído, mas por que é tão difícil? Porque dói mergulhar dentro de nós e perceber que a gente ainda está um caos. Dói muito olhar para as nossas fragilidades, olhar para o quanto de conflito que a gente ainda tem, para o quanto de mágoa a gente ainda tem. Então dói. E além de doer, que esse processo de perceber que a gente não é tão bom quando a gente fala que é, para a gente mudar, a gente precisa desapegar. Desapegar da vítima que existe em nós. Porque a vítima, ela é muito confortável, assim. Eu não sou feliz porque o mundo me fez sofrer. Eu não sou realizado porque o mundo me impede de ser. Né? Então, abrir mão da vítima é muito complicado. E a gente precisa. Esses dias eu estava atendendo, eu sou terapeuta também, eu estava atendendo uma moça, uma mulher, que ela veio de fora, ela tinha muito poder, e ela perdeu tudo, ficou viúva, ficou muito mal, e chegou no consultório. E quando ela chegou já agredindo as funcionárias, já rebaixando, humilhando as meninas, e as meninas ficaram tensas. Quando ela entrou na minha sala, ela continuou me agredindo, ela continuou a falar, ela falou, gastei para vir aqui, gastei para consulta e estou gastando meu tempo. Eu não tinha falado nada, não me conhecia. E aí eu virei e falei assim, já que você gastou tanta coisa, não, né, com calma, não vamos gastar mais esse tempo, porque o tempo nosso é precioso. Então vamos nos ver, nos observar. E aí conseguimos mergulhar um pouquinho dentro dela. E o que a gente descobre? O marido, apesar de ter dado muito poder a ela, aprisionava e agredia, inclusive fisicamente. Além disso, a história da criança dela, ela foi uma criança onde apanhava muito do marido, do pai, porque a família tinha uma situação financeira muito mal resolvida, e o pai, se sentindo impotente, batia na mãe, batia nela, batia nos irmãos. Então, o que a gente descobre? Que existe dentro dessa criatura que estava agredindo a gente, uma criança machucada. E quando a gente conseguiu cuidar dessa criança, conseguimos trabalhar o perdão aos pais, porque os pais só ofereceram o que tinham para oferecer. E aí ela conseguiu trabalhar o perdão aos pais, conseguiu trabalhar o perdão ao marido, e quando ela terminou a consulta, ela chorava, me abraçava, perdão, eu não tinha nada a ver com isso. Aí ela saiu da sala, foi abraçar as secretárias, falava, perdão. Então, e aí uma delas chegou e falou, que milagre aconteceu ali, né? E aí eu virei e falei assim, só fere quem está ferido. Então, se a gente não cuidar das nossas feridas, a gente vai atacar, a gente vai ferir, a gente vai ser injusto. Nós, em essência, nós somos puro amor, nós somos pura sabedoria, nós somos harmonia. E se a gente não está vibrando isso, é porque você está ferido ou iludido. Iludido, acreditando que você não é essa harmonia. Mas a gente alimenta muito a nossa vítima.
A gente costuma alimentar a vítima. E eu fico assim, eu não sou realizado por causa da minha família, eu não sou realizado por causa do meu marido, eu não sou realizado por causa do dinheiro, por causa do Brasil, por causa de qualquer coisa eu não sou realizado. Mas aí, quando a gente se permite soltar a nossa vítima, é uma responsabilidade grande perceber como dói. Perceber, eu não sou realizado porque a minha mente está muito negativa. Eu não sou realizado porque eu carrego um monte de mágoa, estou fechando o meu coração e não amo mais. Eu não sou realizado porque eu vibro inveja. Eu não sou realizado porque eu sou ingrato. Eu não sou realizado porque eu estou olhando sempre o lado vazio do copo. Se vocês assistiram, não sei se vocês assistiram, semana passada, na Globo, Luciano Huck, teve um quadro sobre inspiração, que ele trouxe alguns seres que fizeram muita diferença na humanidade, ou em volta da comunidade deles. Uma mulher, vou falar de um caso, uma mulher que passou muita repressão durante a infância, ela não podia estudar, ela estudava escondido, e ela cresceu, se desenvolveu. Com a força dela, mais de 900 mulheres trabalhando, empoderando as mulheres, para que elas possam ser independentes, e não se obriguem a fazer as coisas que os outros querem. Então, quando uma pessoa se liberta, muitas pessoas se libertam também. Como o Toninho disse. Né? Então, a mudança que queremos ver no mundo? Eu preciso limpar minha mente, eu preciso limpar meu coração, eu preciso me limpar para eu conseguir perceber Deus presente em cada um. Deus presente na natureza, Deus presente nos animais. Então, se eu consigo perceber desse sagrado que me habita, Deus em tudo, eu vou ser incapaz de agredir alguém. Eu vou ser incapaz de ferir qualquer pessoa. Então, a mudança que queremos ver no mundo, ou a libertação da humanidade, ela depende de um elevado nível de consciência sobre si mesmo. Se eu descubro e trato as minhas feridas, desapego das minhas ilusões, eu descubro que eu posso criar um meio dentro da minha casa muito harmonizado. Eu posso criar um meio dentro do meu trabalho muito harmonizado. E aí isso vai se espalhando. A nossa missão, ela está sempre ligada a algo além de nós. Eu não tenho que ficar resolvendo também só o meu mundinho. Não, a partir do momento que eu me resolvo, eu começo a auxiliar outros seres. A gente sai da ilha, quebra a casca do egoísmo e vai para o continente. Eu começo a fazer o bem para tudo e para todos. Eu saio da ilha e vou para o continente. Tenho mais um caso que eu gostaria de falar, que representa muito essa ilha. Lá no Rio de Janeiro, teve uma enchente horrível, faz pouco tempo. 5 minutos? Não? Uma enchente. E tinha uma senhora, na frente da casa dela, tinha um rio na rua, era um rio. Né? E aquela imagem me marcou tanto, porque ela tinha um tambor de lixo, cheio de saquinhos de lixo, e ela viu aquela enchente, ela pegou e começou a jogar os saquinhos de lixo na rua. Que bom, né? Lavando o lixo dela. Onde será que vai parar? Então, essa cena para mim representou assim, a gente não pode ser ignorante em relação aos nossos próprios lixos
internos. Porque se a gente for ignorante em relação a esses lixos internos, a gente vai fazer igualzinho ela. Jogar aquele lixo em cima das pessoas, porque você vai chegar um momento que você vai estar entupido de lixo. E você vai começar a contaminar. Então é muito importante, não seja um ignorante em relação aos seus lixos. E todo mundo tem. Mergulhe dentro de você com coragem, observe o que você ainda precisa encarar, limpe as suas mágoas, perdoe quem tem que perdoar e comece a se purificar. Nós viemos para ser espelhos da vontade sagrada. Mas esses espelhos estão todos sujos com a nossa história, com a nossa vítima. Aí a gente não consegue realizar nada. A gente se torna frustrado. Mas também a gente precisa aprender a perdoar. Perdoar a nossa ignorância. Porque todos nós somos ignorantes. Então tudo bem, eu perdoo a minha ignorância, eu perdoo que em muitos momentos eu já vomitei em muitas pessoas, eu já machuquei muitas pessoas, eu me perdoo. Mas eu agora adquiro a responsabilidade de mergulhar nesses lixos e transformar e purificar de uma forma que eu não vá jogar isso em cima de ninguém. Então, imagine um mundo com todos os seres bem resolvidos e realizados. Todos os seres transformados. Todos os seres com coragem o suficiente de olhar para o próprio caos, de transformar, de perdoar. De olhar, de perdoar, de desapegar de todas essas ilusões. Então, o mundo seria um paraíso. Se todos os seres forem realizados, o mundo será um paraíso. Então, se realize e dê a mão por mão para que ele também se realize. Eu queria, nesse último, quanto tempo será que dá? Eu queria colocar uma música que fala sobre essa mudança, que a gente possa mergulhar dentro dela. A gente pode mudar, a gente pode mudar, a gente pode mudar, a gente pode mudar o nosso mundo. Cada um que muda faz um bem, cada um que muda faz bem a todo mundo. Cada um que muda pode mudar o mundo, cada um que faz o bem muda o mundo. Começa mudando, fazendo bem sem ver a quem. Começa a mudança, quando o que eu quero é fazer o bem. A gente pode aprender a amar, a gente pode curar amando muito, a gente pode curar o nosso mundo, a gente pode com arte mudar o rumo, a gente pode se acabar assim, a gente pode se extinguir do planeta. Temos que resgatar os valores e amar acima de tudo a natureza, amar acima de tudo a toda a vida, amar acima de tudo a liberdade, amar acima de tudo a verdade. Que desse mundo não se pode levar nada. A gente deve mudar, a gente muda ou se muda para outro mundo. A gente pode mudar e ficar, a gente só vai ficar se mudar muito.
Cada um que muda faz um bem, cada um que muda faz bem a todo mundo. Cada um que muda pode mudar o mundo. Cada um que faz o bem muda o mundo. A gente pode mudar, a gente pode mudar a gente. A gente pode curar o nosso mundo. A gente pode com arte mudar o rumo. A gente pode mudar. A gente pode mudar a gente. A gente pode curar o nosso mundo. A gente pode com arte mudar o rumo. Obrigada, gente. Obrigada. Nós que agradecemos por esse conteúdo maravilhoso e a gente continua nessa linha aí de reflexão. Vamos ouvir agora o Paulo Carvalho, por favor, Paulo, que vai falar então sobre a nossa temática, hoje a mudança que queremos no mundo, sob o aspecto do budismo. Muito boa tarde a todos. Eu vou pedir uma licença para vocês. Eu vou pedir para ficar sentado. Eu sou muito desajeitado e tem grande probabilidade de eu aprontar alguma bagunça aqui que vai fazer com que chame muito mais atenção a forma do que o conteúdo, né? Então, eu vou ficar quietinho. E vou aproveitar também para agradecer aos irmãos que falaram antes, não só pela abençoada contribuição e a orientação de vocês, sempre muito precioso ouvi-los, né? Mas também porque vocês me quebraram um galhão, assim, vocês falaram de várias coisas que eu ia falar, então isso é ótimo, né? Isso me dá tempo, isso é maravilhoso. Essa temática, ela não é algo novo. Talvez alguns dos mais jovens possam sentir de alguma maneira que essa preocupação a respeito da mudança que a gente gostaria de ver no mundo seja algo recente, mas não é. A primeira lembrança que eu tenho enquanto gente de ver esse tipo de coisa sendo discutida é da década de 80, mais ou menos 84, 85, quando eu sou muito fã do Michael Jackson, né? E analisando uma das letras de suas músicas e vertendo aquilo para a língua portuguesa, eu me deparei com a seguinte expressão: se você quer fazer do mundo um lugar melhor, dá uma olhada em si mesmo e então faça uma mudança. Eu era criança naquela época e me espantou aquele tipo de consideração vindo da parte de um ator pop. À medida em que eu fui crescendo e tomando contato com filosofias e religiões, eu tive a oportunidade de ver que esse tipo de questionamento rondou o aspecto da organização humana, a organização humana enquanto grupos, enquanto conjunto de pessoas, em várias etapas da existência da humanidade na Terra há milênios. Isso tem sido discutido quase que com o mesmo teor. O budismo, segundo aquilo que a gente conhece e pratica hoje, talvez seja uma das formas de comportamento religioso mais antigos que tem no mundo. Cogita-se que o Buda tenha nascido há mais ou menos 2.600 anos atrás. Porém, quanto mais eu estudo o Dharma, mais me chama a atenção e me choca a atualidade daquilo que é discutido. Porque o budismo fala basicamente do sofrimento humano. E me espanta notar que esse sofrimento não mudou, embora a humanidade tenha mudado tanto, né? Ou melhor, as condições externas do mundo em que a gente vive tenham mudado tanto. E isso nos leva ao ponto-chave dessa reflexão, que é o seguinte: quando a gente fala a respeito da mudança que nós queremos no mundo,
uma questão que poderia emergir, que se faria muito justa, seria: por que exatamente a gente gostaria que esse mundo mudasse? Convém que a gente se pergunte isso de vez em quando. Do ponto de vista do budismo, nós vamos nos deparar com o fato de que a maior parte do tempo a gente quer que o mundo mude porque alguma coisa nessa nossa análise a respeito de como o mundo está hoje nos incomoda. A primeira nobre verdade dita pelo Buda diz que o sofrimento existe e o sofrimento é gerado. O sofrimento ele não é fruto de causas e condições externas que infringem algo sobre a sua vida, mas ele é gerado a partir da ignorância. Ele é gerado a partir de avidya, que é a não visão. Quando a gente fala em não visão, a gente não está falando na incapacidade de enxergar. A gente está falando de algo muito mais grave, que é a negação em enxergar. A avidya tem a ver então com o fundamento da delusão, que é aquilo que acontece a partir do momento em que eu me recuso a enxergar as coisas como elas realmente são. O fato é que quando a gente transmuta a nossa visão e começa a produzir deturpações, automaticamente a nossa análise desse conteúdo que a gente chama de mundo e qualquer proposta de mudança que a gente venha a fazer em cima disso vai surgir de forma igualmente distorcida. E isso é preocupante. Isso é preocupante por causa de um fundamento que é de torcer os miolos e que eu vou compartilhar com vocês agora, que é o seguinte. Segundo o olhar budista, é impossível mudar o mundo. E é por isso que esse tipo de esforço é tão frustrante. É por isso que qualquer iniciativa nesse sentido quase sempre deu em dor. Mas isso não é necessariamente uma má notícia. Eu já vou explicar o porquê. A gente parte desse fundamento de que é impossível mudar o mundo pelo simples fato de que essa condição externa, a qual nós chamamos de mundo, não existe. Nesse exato instante, por exemplo, confinados num mesmo ambiente, reunidos dentro de um cenário material comum, a gente pode ter a sensação, de algum modo, de que nós estamos vendo as mesmas coisas. Vocês podem, por exemplo, sentir que estão olhando para as mesmas paredes, para o mesmo mobiliário, para as mesmas pessoas que eu. Mas eu vou dizer para vocês que isso é impossível. É impossível nós vermos as mesmas coisas. É impossível porque aquilo que nós observamos, classificamos e compreendemos depende diretamente do conjunto de referenciais internos que cada um de nós tem consigo. E esses referenciais internos, eles dependem de muitas coisas, entre elas a nossa própria história de vida. Eu não cresci com vocês, eu não fui educado no mesmo ambiente, eu não passei pelas mesmas experiências, não tive os mesmos sentimentos, nós não passamos pelos mesmos sofrimentos, desafios nem alegrias. Cada um de nós passou por uma estrada completamente distinta uns dos outros. E isso compõe os nossos referenciais. A partir daí, já dá para dizer que é impossível que nós estejamos vendo as mesmas coisas. Porque eu vejo uma coisa, dou um significado, você vê a mesma coisa e dá outro significado. Aqueles de vocês que eventualmente estejam vindo aqui pela primeira vez, olham para esse ambiente e têm um conjunto de impressões a respeito disso. Eu tenho a felicidade de vir aqui acho que já é a quinta ou sexta vez que eu venho aqui, eu fico super feliz. Então isso já suscita outro tipo de energia dentro de mim. Mas, para não ficar só no subjetivo, e para jogar um pouquinho mais de pimenta na salada, eu vou dizer para vocês que nem do ponto de vista meramente físico é possível que nós vejamos as mesmas coisas. A gente olha para isso daqui e a maioria de nós vai chamar isso de branco, certo? Eu não tenho sequer uma garantia que afirme que aquilo que eu aprendi a chamar de branco é a mesma coisa que vocês aprenderam a chamar de branco. Eu não sei se nós estamos vendo a mesma cor. Não tem nada que me garanta isso.
De repente eu sou daltônico e estou chamando as cores pelos mesmos nomes que vocês, só porque a minha mãe falava aqueles nomes, eu aprendi o nome da cor pelas palavras da minha mãe, acreditei e pronto. Mas a gente não tem nem essa garantia. Considerando isso, a gente vai ter que partir então de um alicerce que afirma que o mundo que a gente gostaria que mudasse não existe. Se o mundo que a gente gostaria que mudasse não existe, a missão já está abortada na saída. Ainda assim, o sofrimento continua. E ninguém quer sofrer para sempre. E aí então a gente pode voltar lá naquela questão. Para que a gente quer que o mundo mude? A resposta aponta na direção daquilo que todos nós temos de absolutamente comum. Independente das nossas crenças, das nossas experiências, independente dos nossos propósitos de vida e de para onde a gente está apontando os nossos esforços, todos nós temos 2 pontos em comum. Tudo que nós fazemos, pensamos, falamos, escolhemos, decidimos, a maneira como a gente se move, a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas, se deve ao fato de que todos nós estamos tentando obter algum nível de satisfação na vida e evitar o sofrimento. Isso coloca todos nós no mesmo patamar e derruba todas as barreiras. Isso derruba toda a noção de separatividade e faz com que finalmente a gente possa olhar uns para os outros como sendo realmente a mesma pessoa. E aí sim, nos reconhecendo uns aos outros como sendo essencialmente, dentro desse ponto em comum, o mesmo ser, começa a surgir um alvo um pouco mais coerente do que a ideia de transformar o mundo externo em alguma coisa diferente. Começa a surgir um alvo um pouco mais lógico, um pouco mais lúcido, que é a compreensão de que o meu esforço em eliminar as coisas que causam, que criam as bases do sofrimento que eu mesmo experimento, pode gerar, através de um efeito de contágio, mas também através de um efeito de alívio, um mundo de entorno mais interessante para que as outras pessoas vivam. Olha que curioso. Atenuar o meu sofrimento passa por atenuar o sofrimento alheio. Trocando isso daí em termos de estratégia, eu vou começar já a fechar a linha de raciocínio falando para vocês a respeito do que é a origem da prática budista. No tibetano, o budismo é chamado de Nampasan Gebecho, que significa elimina e desenvolve. Não tem o termo budismo. Esses ismos todos são típicos dos idiomas ocidentais, né? A tradução literal do nome do budismo, então, em tibetano seria elimina e desenvolve. Por que elimina e desenvolve? Porque, basicamente, a porta de entrada do caminho da prática budista tem a ver com dar alguns passos iniciais eliminando aquilo que causa sofrimento. Então, eliminando as visões errôneas de abordagem da vida e do mundo, e a primeira delas é a eleição de causas e condições externas como fonte de felicidade e de contentamento. Então, assumindo a responsabilidade de romper com esse tipo de ideia. Não adianta, todas as vezes que a gente eleger causas externas e condições externas como fonte de felicidade, em algum momento a gente vai experimentar frustração. Então o primeiro passo é romper com isso. E em seguida, cortar ações equivocadas de corpo, de fala e de mente que geram esse tipo de sofrimento. Para discorrer sobre isso, eu precisaria de um pouco mais do que 20 minutos. Talvez umas 20 semanas, assim, então não vai dar. Mas eu vou passear por uma linha de raciocínio que talvez ajude a resumir. Quando nós nos esquecemos de tudo isso que eu falei, é bem fácil que nas nossas ações, nas nossas intenções, no nosso olhar para os outros seres, a gente faça coisas, a gente dê passos, a gente estabeleça pontes de conexão com outras pessoas, tomando como pano de fundo orgulho, desejo,
apego, carência, ganância, medo, raiva, preguiça, inconsequência, inveja e competitividade, que são as emoções perturbadoras dos assim chamados 6 reinos da roda da vida. Sempre que a gente fizer isso, as nossas ações e os nossos movimentos no mundo vão resultar em sofrimento, para nós e para os seres que nos cercam. O esforço mais coerente, então, para produzir um mundo melhor para se viver, começa com a eliminação dessas coisas. Se você consegue reconhecer o orgulho em si mesmo e consegue fazer um mínimo de esforço para eliminar o orgulho, eu garanto, fica mais fácil viver perto de você. Fica mais interessante viver perto de você. Fica mais fácil conversar com você. Fica mais fácil estabelecer trocas com você. E nesse primeiro momento, como o esforço é muito grande, a Dani falou bem sobre isso, pode ser que você se sinta um tanto incomodado, mas creia, os mundos das pessoas que te cercam vão ficar bem mais leves. Isso já é uma boa coisa. Se você então enxerga a raiva dentro de si e faz um esforço para remover, enxerga a carência dentro de si, faz um esforço para remover, enxerga a inveja, enxerga a competitividade, enxerga essas emoções que perturbam tanto e faz um esforço para tirar isso da sua realidade, você vai tornando mais saudáveis os mundos das pessoas que te cercam. A partir desse tipo de iniciativa, elas começam a crer que é possível. Principalmente se a tua história até aqui sempre levou a crer que você não mudaria jamais. Se a história que você traçou com os teus passos levou as pessoas ao teu redor a crerem que você não mudaria nunca, fazer esse passo, dar para elas essa prova de que é possível mudar, vai promover nesses corações a crença de que também é possível para elas. Isso, diga-se de passagem, é muito mais poderoso do que se elas vissem essas mudanças partindo do movimento de vida de pessoas que elas consideram muito melhores do que elas. E é nessas que a gente vai ouvir no budismo que a iluminação só pode nascer do lodo. Só brota um despertar verdadeiro onde há muita dor. A mudança que eu quero no mundo só pode então ser promovida em um mundo, que é o meu mundo interno, que é o único que de fato existe. Já que cada um de nós está enxergando uma coisa diferente, a gente começa produzindo tolerância, entendendo então que se vocês não estão enxergando as mesmas coisas que eu, seria no mínimo incoerente e também preconceituoso da minha parte querer que vocês se movessem segundo os meus critérios, querer que vocês se comportassem segundo o que eu acho que é certo. Isso é uma bobagem, não vai dar em nada. Melhor então é que a gente se ajude, melhor então é que a gente coopere. E se de fato você quer que as pessoas tenham a experiência de um mundo melhor, torne-se melhor. Porque você faz parte desse conjunto de significações que elas estão observando e chamando como mundo. Fácil? Não é. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, só para fechar essa linha de raciocínio. Quanto tempo eu ainda tenho? 3? Tá. Eu vou só ler para vocês, para chancelar, para não ficar essa impressão de que isso daqui é tudo opinião só minha, né? Que é uma coisa notoriamente muito limitada. Eu gostaria de ler algumas poucas linhas de uma prece que o Dalai Lama pede para que os praticantes budistas leiam todos os dias, que é chamada de Lojong Tsidjema, os 8 versos que transformam a mente. A gente normalmente faz essa prece aqui no encerramento das nossas práticas, e quando isso não acontece, a gente tenta fazer pelo menos uma vez por dia na nossa prática individual. Olha que interessante.
com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que caminham equivocadamente, e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda a ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim, em sigilo, todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter essas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Essas 8 preocupações mundanas que são mencionadas aqui são: desejar ser elogiado, não desejar ser criticado, desejar a felicidade mundana, não desejar ser infeliz no mundo externo, desejar o ganho, não desejar a perda, desejar a fama e não desejar ser ignorado. Basicamente, essas palavras falam a respeito da gente destituir qualquer noção de solidez externa. O mundo externo, como eu acabei de falar para vocês, definitivamente não existe. Se você quer um mundo melhor, torne-se então um mundo melhor. Essa é a única providência que nos cabe. Paulo, muito obrigada. E a gente ressalta que estamos em um evento interreligioso, que realizamos direto de Catanduva e que todo mundo consegue acompanhar pela nossa página no Facebook. E olha que interessante, nós estamos em conexão direta aqui via internet com internautas na Alemanha, na Holanda, Palestina e também em Gana. Um abraço a todos vocês que nos acompanham pela internet, também com visualizações por toda a parte do país, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas e Rio Grande do Sul. E agora a gente dá uma pausa nos discursos, nós vamos voltar dentro de 15 minutos. Aos fundos será servido um café, no oferecimento aí da Casa dos Reinos e alimentos veganos. Pedimos que durante a degustação, você que estiver degustando os alimentos, se limite a ficar ali no refeitório para que não traga alimento aqui para o anfiteatro, tá ok? E vamos respeitar aquele intervalozinho, então estabelecido aí de 15 minutos, para manter aí o ritmo da nossa programação. A você que nos acompanha pelo Facebook, nós vamos dar uma pausa, voltamos com uma nova transmissão dentro de 15 minutos. É o tempinho para você tomar uma água, respirar fundo e a gente se encontra no próximo bloco. Até lá!